Muito bom dia. Estamos aqui hoje no mais um Polifes Entrevista. Dessa vez estamos entrevistando o Felipe de Oliveira Gonçalves, que atualmente é professor do Colégio Adventista de Cachoeirinha e professor também da Rede Municipal de Gramado. Depois ele vai contar como é que ele faz para poder se organizar em termos de deslocamento em Cachoeirinha, Gramado e morando em Porto Alegre ainda por cima, né? Felipe de Oliveira Gonçalves foi nosso aluno na graduação, nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física aqui da EZFIG da URGS, e fez também aí uma especialização na Uninter, né, na área de Educação Física Escolar. O Felipe vai começar contando um pouco do projeto que ele desenvolveu ao longo do ano passado, se eu não me engano, né, Felipe? Nesse ano, perdão, né? E que contou com a participação e envolvimento de muitas pessoas na escola, no Colégio Adventista, né, em Cachoeirinha. Até mesmo eu participei, né, como jurado lá numa parte do projeto. Então o Felipe vai começar apresentando o projeto, vai compartilhar a tela conosco, vai falar um pouquinho da sua história, de como que ele desenvolveu esse projeto, de como é que ele foi se envolvendo aí com a pesquisa e o ensino aí no campo da educação física escolar. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por conceder essa entrevista para o Polifes. Certinho, muito obrigado, professor, pelo convite. Bem, então só uma breve retomada, né? Eu entrei na URGS, então, em 2013, né? No segundo semestre de 2013, e acabei me formando no primeiro semestre de 2017. Então foram os 4 anos ali na área da licenciatura em si. Pedi permanência, né? Fiz ali, em conjunto, a minha segunda graduação ali, que seria o bacharelado, né? Como forma complementar ali. E aí, em 2019, foi que eu, né, saí efetivamente ali da área da graduação, pois saí com o segundo diploma. Em seguida, logo depois da licenciatura em si, né, fiz o meu curso de especialização, e a partir daí, então, já estava atuando, né, desde o primeiro semestre que eu já saí da área da graduação, na área da licenciatura, eu já comecei a atuar de forma efetiva já, né, no mercado de trabalho, dentro do contexto escolar. Bem, então, a nível de projeto, né, esse ano, como todos sabem, né, foi um ano ainda que temos resquícios aí da pandemia, algo que para nós aí da educação física, né, que na verdade é responsável por o conteúdo teórico prático, né, acaba então de certa forma sendo atingido de uma forma diferente. Até porque nas nossas aulas muitos alunos têm a expectativa de ter aulas práticas em si, né, como aquele momento ali de ir para a aula e aprender algo diferente, sair do contexto da sala de aula em si. Então, os alunos já estavam bem nessa angústia. Então, a gente começou o ano letivo deste ano com aulas totalmente remotas, até que ali, mais ou menos por abril, houve-se, então, uma esperança aí de retornar aos poucos, e aí a retomada foi de forma gradual. Até este determinado momento, né, em que, na verdade, não voltamos totalmente ao presencial, mas em torno de 90% da escola já retomou as aulas, né, dos alunos em si já estão no presencial. Então surgiu a oportunidade de, como eu me formei em 2017, eu não tinha pego então esse ciclo também, né, do evento das Olimpíadas. Era algo que os alunos já estavam também na expectativa como um todo, e eu também na expectativa de saber o que os alunos já sabiam desse conteúdo, sabiam o que seria esse evento, né? Até porque seria o primeiro ano nessa escola que eu estaria pegando o ensino fundamental. Então, eu tenho turmas de 7º, 8º e 9º ano que eu nunca tive contato com eles. Então, o primeiro contato foi esse ano. Então, já serviria até o conteúdo em si como uma forma de diagnóstico do que realmente eles conseguem, né? Eles sabiam em relação a conteúdos, já que eles tinham aula de educação física com outro professor, né? Anteriormente. Então foi que eu aproveitei essa deixa, né, que começaria ali a partir do segundo bimestre, porque ali no colégio é dividido por 4 bimestres, né, o período letivo. Então no segundo bimestre eu levei para a direção em si um projeto todo estruturado, né, e mostrei para ela a intenção através desse projeto. Então, na verdade, já vou compartilhar aqui o folder que a gente acabou construindo junto com o pessoal lá. E eu só deixo aqui. Bem, então, está aparecendo para você, professor? Eu Sim? estou com o microfone mutado, mas por isso que eu fiz assim contigo. É que tu não deve estar vendo, né? Isso, não estou te vendo. Eu fiz o sinal de positivo, depois eu me lembrei que tu não está vendo. Perfeito. Sim, está aparecendo perfeitamente. Ok. Então, a ideia, né, foi apresentar algo que fosse chamativo para os alunos, que motivasse eles ao
ao olharem, né, ao observarem também esse folder, né, que seria distribuído, então, na sequência para os alunos. A ideia inicial do projeto era estender ele apresentar ele de forma interdisciplinar, tá? Entre as outras disciplinas, na qual as disciplinas em si, né, como é um evento a nível mundial, todo mundo estaria envolvido, a escola como um todo, culturalmente também valoriza esse evento. Os professores, eles teriam, então, a oportunidade de relacionar seus conteúdos, né, com essa questão também esportiva, né, esse mundo esportivo, cada um dentro da sua área. No entanto, como a gente estava voltando, né, para esse momento de pandemia e tudo mais, alguns professores estavam meio receosos, já estavam com uma carga de estresse bem grande decorrente do ano anterior também, né, e essas incertezas, então eu acabei tocando esse projeto sozinho. No entanto, a ideia inicial era que fosse um projeto interdisciplinar. Bem, então, o objetivo do bimestre em si, tá, foi trabalhar a questão do evento como um todo. Então, teríamos ao longo do bimestre aulas teóricas e práticas, relacionando, então, explorando algumas modalidades, né? Entrando dentro daquele sub-eixo, né, do praticar para conhecer, já que a gente não conseguiria, então, de acordo com o referencial curricular do Rio Grande do Sul, então a gente não conseguiria aprofundar, né, nenhum dos esportes, mas é mais para saber realmente o que os alunos conheciam e mostrar para eles, né, que tinha essa possibilidade. Então, a partir dessas aulas, foi apresentado o projeto e para os alunos também contou, além como um projeto, né, uma forma de avaliação para eles durante o bimestre. Então, o objetivo do projeto era que eles desenvolvessem um conteúdo em formato de áudio, certo? Então, o tema, né, geral, assim, do nosso trabalho era um podcast voltado aos Jogos Olímpicos, tá? Aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, os alunos deveriam observar os jogos, o evento olímpico que estaria acontecendo, e a partir dessa observação deles, eles então elencariam alguns pontos importantes que eles apresentariam como se fosse, né, como se fosse um tipo de reportagem ou algo que envolvesse a criatividade deles realmente relacionado aos Jogos Olímpicos. Então, a temática em si que eles escolheriam seria algo que eles se identificassem, então não foi nada determinado. Então, alguns puxaram para a área da modalidade esportiva, outros puxaram para a área mais da questão da política, mais para a questão socioeconômica, mais para... Então, diversos assuntos diferentes tivemos aí, foi algo bem interessante. Bem, então, os alunos, eles tinham três formas uma data para entregar, no entanto, nós teríamos fases nesse projeto. Tendo em vista que nós conseguimos, então, apresentando o projeto para a direção, eles gostaram tanto que eles propuseram, então, que nós fizéssemos, então, uma premiação, certo? Como forma de estímulo e incentivar os alunos a participarem do projeto. Então, conseguimos uma verba, e a verba, então, a gente conseguiu, então, elencar aí alguns prêmios. Então, em primeiro lugar, né, ganharia aí a camiseta oficial da Seleção Brasileira, obviamente já fazendo um link, né, com o evento em si. Segundo lugar, ganharia um kit oficial de badminton, e em terceiro lugar, ganharia uma bola oficial de vôlei. Ou seja, esse primeiro e segundo lugar foi algo que os alunos em si já tinham proposto, né? E eu tinha feito uma pesquisa mais ou menos para saber o que era de interesse deles. Então, após a divulgação desse folder, o projeto em si ele acabou não sendo apenas algo voltado relacionado à educação física e algo voltado a notas em si, né? E sim uma motivação a mais para que eles se empenhassem no trabalho. A partir daí, então, o trabalho ficou um pouco mais sério para eles, né? Então, virou meio que um senso de competição, assim, como se fosse uma parte prática, assim, de uma modalidade, né, dentro da escola, algum tipo de torneio. Virou, então, a escola toda adotou o projeto como um todo e teve durante 1 mês e meio, mais ou menos, toda a escola ficou empenhada a partir dessa demanda. Bem, tivemos, então, durante as aulas, a explicação detalhada de como deveria ser o projeto, né, os critérios. Então, por exemplo, durante as minhas aulas, disse para eles que eles deveriam, então, ter um tempo mínimo de áudio, eles deveriam ter a seleção do conteúdo, seria um dos fatores relevantes aí para a classificação para a segunda seleção, né, para a segunda etapa do projeto. Seria avaliado também o tema, a relevância do tema, né, o quanto o tema realmente ele é interessante e o quanto eles têm domínio em relação àquilo que eles estão falando, né? A qualidade da gravação em si, a criatividade, ou seja, eles saírem da caixinha, né? Saírem do senso comum, saírem do óbvio e fazerem algo inédito, algo original. E a questão da pontualidade, entregar dentro dos prazos, né? Então, a partir desses critérios que eu adotei, então, na primeira seleção, que foi até o dia 16/7, eu iria, então,
elencar e publicar, então, a lista dos classificados. Não dei para eles um número limite de pessoas, então isso fez com que eles se motivassem ainda mais, porque a comparação entre eles acabava sendo inevitável, né? Então, durante esse processo, nós tivemos, então, como são bastante turmas que foi de 7º a ensino médio, nós dividimos, então, em categorias esse projeto. Tivemos a categoria do ensino fundamental, em que os 7º, 8º e 9º anos concorreriam dentro da mesma categoria, e teríamos, então, a categoria de ensino médio, onde, então, os alunos de 1º, 2º e 3º ano concorreriam, então, dentro de outra categoria, para ficar também um pouco mais equilibrado a nível de recursos, né, que eles já utilizam e já dominam, inclusive. Lembrando que essa questão do trabalho envolvendo o podcast foi uma demanda deles, já que durante as aulas, né, escutava muito eles falarem, então, de outras plataformas, de canais em que eles escutavam podcast e se identificavam. Inclusive, estava rolando ali nas turmas em si, né, algumas pessoas que estavam iniciando, então, sua tentativa aí dentro do podcast, né, para publicar alguns conteúdos pessoais, assim, foi uma coisa bem interessante que surgiu, então, uma demanda de podcast deles em si. E aí, então, só relacionei uma demanda que veio deles com os Jogos Olímpicos. A partir daí, né, tivemos aí a classificação na primeira seleção, né, quais foram os trabalhos que passaram após esse momento que eu avaliei. Então, tivemos mais de 150 trabalhos, tá, em que eu tive que escutar áudios e áudios. Cada grupo deveria escolher 2 assuntos, tá? Então, eles poderiam fazer em grupo ou individual, até 3 pessoas. Então, nesse trabalho, eles produziram algo primeiro que me surpreendeu de forma positiva. Até porque a gente vai ver alguns temas aqui, tá? Que eu vou reforçar, destacar, né? Que foi muito além daquilo que eu imaginava, tá? Então, alguns alunos, logo no início do projeto, já vinham com ideias dizendo que conseguiriam entrevistar pessoas famosas. Então, atletas e ex-atletas do mundo esportivo e que participaram das Olimpíadas e algo que acabou passando nas rodinhas de conversa e acabou, então, motivando outros alunos a despertarem essa curiosidade e irem atrás, então, de temas novos e que chamasse atenção, principalmente, né, dentro do critério de avaliação para chegar aí a uma premiação. Então, eu destaco aí entre as turmas, tá? Começamos, então, pela turma 74, então, uma turma de 7º ano, tá? Eles conseguiram, então, fazer uma entrevista com o atleta João Derli, do judô, certo? Então, o pessoal conseguiu ir atrás do nosso ex-representante da área do esportista do judô, né, João Derli, então fizeram uma entrevista bem interessante com ele. Além disso, tivemos uma outra aluna do 7º ano, da mesma turma, da 74, que entrevistou também na verdade, ela tem, dentro da família dela, ela tem atletas dentro dessa área, tá? Uma dentro do wrestling, tá, que é o atleta Peterson Vieira, e o outro, que ela tem um outro primo, tá? Que na verdade é o Wendel Vieira, que ele então representa o Brasil dentro de competições nacionais e internacionais dentro do karatê. Então são 2 modalidades que estão nas Olimpíadas e ela conseguiu então entrevistar parentes e foi bem interessante o formato de entrevista que ela fez. Tivemos também entrevista a atleta Mônica Santos, que é uma atleta paralímpica, então uma coisa que eu achei interessante que saiu um pouco, né? Que conseguiu então romper essa questão cultural das Olimpíadas em si, já conseguiram abranger, então, um outro esporte, né, que seria problematizado e trabalhado depois, posteriormente, né, que seria as Paralimpíadas, que vem logo após as Olimpíadas. Tivemos também entrevista com a atleta, então, Angélica, que é a técnica atual, né, faz parte da Comissão Técnica de Ginástica Rítmica Brasileira, que representou o Brasil nas Olimpíadas, e temos também a outra entrevistada que foi a Ana Beatriz, tá? Que é uma atleta, já não é uma atleta tão conhecida, que é atleta da maratona, certo? Que não foi nas Olimpíadas, mas é uma atleta, a nível de outras competições. Tivemos também entrevista com o Renan Dalzotto, do vôlei, tá? Que foi, então, o técnico aí que encaminhou nossa seleção aí, para nossa seleção de vôlei, né, para as Olimpíadas. Então, a entrevista foi bem legal, inclusive, temos perguntas bem pertinentes e foi um dos trabalhos destaques, assim, dentro dos trabalhos, né, dos podcasts apresentados. Tivemos também a entrevista do Paulão do vôlei, tá? Então, como vocês puderam ver, a nível de categoria ensino fundamental, então, de 7º a 9º ano, já tivemos essa qualidade e essa riqueza, então, de entrevistas com pessoas interessantes. Além de outros temas, como eu disse para vocês, né, por exemplo, protocolos de segurança, temas relacionados ao remo, atletismo, tênis, ginástica artística, nado sincronizado, preparativos para as Olimpíadas,
a questão das novas modalidades que estavam entrando, lesões nas Olimpíadas, então tivemos diversos outros assuntos interessantes, tá? Estou reforçando só a questão dos atletas que foram entrevistados. Então tivemos também a entrevista com a Silvana Fernandes, que é atleta do Taekwondo, agora é nível de categoria ensino médio, e entrevista com o Luiz Francisco do skate, tá? Então tivemos representante do skate, né, a modalidade nova lá nas Olimpíadas, que acabou não indo para o pódio, né, mas representou o Brasil muito bem. Então tivemos diversos trabalhos, tá? Tivemos 29 trabalhos que passaram para a segunda fase, né, dentro aí do ensino fundamental, e 18 trabalhos do ensino médio. A partir daí, então, eu informei para eles que eles teriam uma nova forma, então, de serem avaliados, tá, na segunda fase. Então, dentro da primeira fase, era o professor de educação física deles que avaliaria, quem passaria os melhores trabalhos, e na segunda oportunidade, então, quem acabou avaliando, e já foi avisado eles de forma antecipada, né, seriam, então, uma banca interna representando o colégio. Então, nós escolhemos a dedo aí 2 representantes. Uma foi o vice-diretor do colégio, que ele é ex-militar e é formado em educação física também. Então, foi muito legal pegar uma pessoa experiente na área, apesar de não ter trabalhado na área da educação, na área escolar, né? Ele teve atuações mais na área do treinamento, do bacharelado, então tinha uma noção bem legal e ele conseguiu enriqueceu bastante o trabalho, principalmente com os comentários dele. E além do vice-diretor do colégio, chamamos o outro professor de educação física, dos menores, professor Guilherme, então, que acabou também, né, nos ajudando aí, que ele dá aula do pré até o segundo ano do fundamental. Então, essas 2 pessoas representando a escola fez uma nova peneira, né, digamos assim, uma seleção desses trabalhos e acabaram selecionando 10 finalistas, tá, que acabaram indo para a final. Então, a partir desses 10 finalistas, nós, então, informamos para eles e foi divulgada a lista, né, então, dos 10 finalistas. Então, tivemos aí a grande maior parte das entrevistas acabaram passando porque foi algo realmente que chamou a atenção desses avaliadores em si, né? Então, acabou seguindo mais ou menos a lógica que se esperava. Então, tivemos 10 trabalhos do ensino fundamental e 10 trabalhos do ensino médio que acabaram sendo os finalistas. Bem, na última etapa, então, foi informado aos alunos, já havia sido informado, né, que a banca avaliadora agora seria uma banca avaliadora externa, ou seja, uma banca avaliadora de fora do colégio. Então, nós traremos pessoas que são da área, né, que são representantes da área e que contribuiriam certamente de forma significativa para o trabalho. Então, eles ficavam bem ansiosos. Até na semana antes da divulgação, né, dos 10 finalistas, foi divulgado também quem seria a banca avaliadora. A gente utilizou a banca avaliadora final. A gente utilizou muito as redes sociais do colégio, né? A página do Instagram, a página do Facebook, então o Twitter. Então, utilizamos diversas redes sociais para ir divulgando, inclusive para os pais e motivando os alunos. E a partir daí, então, foi divulgado para eles que teríamos 4 avaliadores que avaliariam, então, quem seriam, né, os ganhadores, o primeiro, segundo e terceiro colocado aí, os melhores trabalhos, né? De acordo com os critérios próprios. Então, foi postado, né, um dos professores, então, como foi dito, foi o professor, então, Alex Fraga, que, na verdade, aqui está mais ou menos um molde, né, do que a gente apresentou, então a gente disse o nome do professor, mais ou menos a área de atuação, né, o que ele faz atualmente, a formação dele e o que ele faz atualmente. Então, os alunos ficaram bem ansiosos, inclusive, porque eles foram atrás de quem eram as pessoas e viram que, principalmente, tivemos 2 representantes da educação básica e 2 representantes do ensino superior, tá? Professores de universidade. Então, tivemos 2 professores da educação básica que são professores da rede adventista, né? Do Colégio Adventista que representava o Colégio Adventista de Porto Alegre, Marechal Rondon e Colégio Adventista do Sarandi. Então, foram professores da rede de outros colégios. E também professores doutores da URGS. Aí. Então, um dos professores foi o professor Alex Fraga, e o outro professor foi o professor Aragon Daço, que ele é um professor da área da administração pública da URGS. No entanto, ele teve atuação como atleta de futsal e atualmente tem uma atuação também dentro da área técnica, dentro da área do futsal. Então, foi alguém que eu já tenho uma proximidade também e pôde contribuir muito com a questão da avaliação. Então, a partir daí, eles puderam, já estavam na expectativa e mais ou menos sabiam, né, o que estava por vir em relação ao critério, né, um critério exigente. Bem,
A partir desse momento em que todos os trabalhos foram entregues, todos os trabalhos foram entregues, primeira lista e segunda lista foi divulgada, já sabemos então quais são os finalistas. Fizemos então sentei junto com a direção e vimos uma forma de finalizar o projeto, né, de divulgar e principalmente apresentar para os alunos quais seriam os vencedores e valorizar, né, como um todo esses finalistas. Foi então que tivemos um período inteiro aí em que um tempo de um período, né, um período de em torno de 40, 50 minutos, em que destinamos para a divulgação do prêmio. Além disso, então vou passar algumas fotos para vocês verem como foi o dia da premiação, né? Nós utilizamos a parte ali do saguão do colégio, onde nós contratamos ali, pedimos, né, fizemos toda a parte visual, então, fizeram arcos olímpicos ali com balões, um balãozinho ali suspenso com formato de taça, fizemos um pódio também, né, um tapetinho ali onde os alunos subiriam, enfim, para a cerimônia de premiação. Então, algo que realmente motivou os alunos, já foi montado uns 3 dias antes, para os alunos já verem aquilo como um evento, né, para se prepararem para vir no dia. E, além disso, né, tivemos as nossas medalhas, então, que foram confeccionadas a nível de premiação também, né, além dos prêmios que já tinha sido estipulado lá no folder. Então, medalhas de primeiro, segundo e terceiro colocado. Vocês podem ver que tem 2 medalhas, né, porque muitos trabalhos foram feitos em duplas, né, então foi número de medalhas de acordo com o número de participantes aí, de acordo com os finalistas, certo? Então, aqui foi o dia, né, todo mundo aí... enfim, não tínhamos um espaço maior dentro do colégio, então esse espaço foi o espaço mais aberto possível, né? Já que a gente estava aí em meio no decorrer da pandemia, inclusive. Então, ali a diretora está apresentando o projeto, foi dada uma introdução, eu expliquei para eles como que seria, né, a questão da divulgação e tudo mais, valorizei o quanto eles realmente tinha sido positivo o projeto, o quanto eles tinham se puxado, né, eles tinham se esforçado. E aí, então, nesse dia antes da premiação em si, eu pedi, então, para os professores, cada um dos professores, fazerem um videozinho aí em torno de 1 minuto, dando um parecer de como para eles, né, foi a qualidade dos trabalhos em si. Então, isso eu vi como uma forma muito positiva, tá? Em relação aos alunos, porque os alunos, eles querendo ou não, é que nem a gente espera um feedback dos alunos, né, da coordenação do colégio, quando a gente está, para saber como o nosso trabalho está sendo desempenhado, se foi bom ou não foi, uma forma de valorização, né, do que a gente fez. Então, da mesma forma, foi esse o objetivo dos vídeos. Então, uma palavrinha aí dos 4 avaliadores finais, né, apresentando para eles. E foi um retorno muito positivo, porque os alunos ficaram muito motivados e tivemos aí falas bem interessantes dos alunos em relação a isso e agradecendo, porque dificilmente, né, a gente tem um retorno de quem avaliou o trabalho, e principalmente quando é uma banca externa. Então, eles ficaram bem satisfeitos, inclusive os pais depois, né, vieram comentar o quanto enriqueceu o trabalho, tendo profissionais fora do colégio também, não ficando apenas, né, dentro da mesma bolha ali, do mesmo contexto, né, de profissionais dentro da mesma instituição. Bem, a partir depois, então, desse vídeo, nós começamos, então, a cerimônia de entrega, né? Então, como que ocorreu? Foi chamado, então, de terceiro a segundo dentro das categorias, ensino médio e depois fundamental. Foi entregue a medalha e um certificado, onde esse certificado, ele dava, né, o direito ao prêmio em si, porque nós não compramos o prêmio porque, principalmente, o primeiro prêmio, ele era um prêmio que variava de tamanho, né? Então, como a gente não queria deixar de entregar apenas o prêmio do primeiro colocado, a gente entregou a medalha e o certificado para que, na semana seguinte, né, fosse comprado e entregue em aula para eles, no recreio, daí nós reuníssemos eles e entregassem, então, as devidas premiações. Então, temos ali as medalhas, né? Aluna do terceiro ano, que foi premiada, aluna do primeiro ano. Então, nós tivemos aí, inclusive, algumas surpresas em si. Por exemplo, a grande vencedora da categoria, então, ensino fundamental, foi uma aluna do 7º ano. Então, geralmente a gente espera que trabalhos de maiores qualidades, né, sejam dos maiores, né, porque tem um nível de maturidade, a princípio, maior, e supostamente tem recursos maiores, né, já passaram por já passaram por aquilo que o 7º ano passou, então tem uma bagagem maior para construir um trabalho de maior qualidade. No entanto, né, o que refletiu aí de destaque foi o trabalho da Sofia, então, a nossa aluna aí, que ganhou o primeiro lugar, e ressaltamos que ela é uma aluna que não falava muito, os colegas
nunca escutavam a voz dela, era difícil de ter participação em si, e através do projeto ela teve uma oportunidade de ter uma voz ativa aí, né, de ter, de colocar ali em evidência uma habilidade que até então os colegas não sabiam que tinha, nem os professores em si, né? Então o áudio dela foi um dos melhores, a qualidade e a profundidade. Então, foi uma das maiores notas dos avaliadores em si, e ela acabou, então, de forma surpreendente, surpreendeu, inclusive, a direção, coordenação do colégio, chamamos os pais e parabenizamos ela. Então, foi algo que, após esse projeto, a menina, ela veio, então, a ter um desempenho muito melhor do que até então estava vindo, né? Se tornando muito mais proativa e sendo motivada, né? Estando motivada nas nossas aulas. Tivemos, então, aqui os primeiros colocados, então, do ensino médio, que foi os 2 alunos do segundo ano do médio, que falou, então, sobre a questão dos patrocínios no esporte. Então, eles fizeram uma pesquisa bem aprofundada e bem interessante também. Tivemos aqui, então, né, o nosso pódio. Um dos grupos aqui acabou não vindo no dia, acabou não conseguindo, estava de atestado, então tivemos 2 pódios, e tivemos aqui o pódio do ensino fundamental, né? A primeira aqui foi da turma 7.4, a segunda foi da turma do 8º ano, e o terceiro, os 2, segundo e terceiro colocado, foi da turma do 8º ano, só que de turmas diferentes. Então, inclusive, esse menino aqui, ele acabou se mudando, porque ele se mudou para a cidade do interior, perto de Bento Gonçalves, então ele está só na aula remota, ele veio apenas para a entrega da premiação, sendo que ele nem sabia se tinha ganhado, então ele estava realmente com fé que ganharia. Ele fez uma viagem de 2 horas, 1h30 aí para a premiação, e acabou sendo contemplado, então foi bem interessante também. Aqui uma fotinho com todos, né, todos os alunos aí premiados, os destaques, e aqui então as fotinhos então do dia seguinte, né, da semana seguinte, na verdade, aonde entregamos, né, os prêmios propriamente dito. Então, o prêmio do terceiro colocado, as bolas de vôlei, raquete de badminton, que eram 2 kits para cada um dos alunos, mais os volantes, né, e aqui as fotinhos, então, fotos que foram publicadas aí na página do colégio, né. Então, os alunos com seus respectivas premiações. Essas aqui são as alunos que tinham faltado naquele dia, que estava faltando no pódio, né. O menino aquele que viajou 1h30, depois viajou novamente para buscar o prêmio, então, na semana seguinte. Então, estava bem empolgado, realmente. E aqui, né, os dois meninos da categoria ensino médio do segundo ano, aqui com a camiseta da seleção brasileira, oficial, então, já com seus tamanhos que haviam solicitado. E a aluna, então, do 7º ano, que ganhou o primeiro lugar, né, a partir do seu excelente trabalho. Bem, então, mais ou menos foi foi um resumo do resumo, né, do projeto em si, do trabalho como um todo. E agora, eu não sei se o professor tem alguma pergunta para fazer, alguma pergunta específica em relação a ele, se gostaria de passar para alguma outra. Primeiro, Felipe, assim, cumprimentos pelo extraordinário trabalho que tu está fazendo lá na escola, um trabalho de longa duração. Então, tem vários elementos no teu trabalho. Já quando tu fizesse o convite para participar da banca final, né? É uma banca diferente para mim, estou acostumado com outro tipo de banca, e eu achei muito inusitado. E a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer os critérios de acordo com as diretrizes que tu tinha me passado, né? E isso aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção do teu projeto, né? Inclusive naquela gravação lá que tu pedisse para a gente fazer, para passar para os alunos depois, eu comentei com eles, eu comentei ali o seguinte, né? Muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, muito consistente, muito competente e tal, e vocês estão desenvolvendo o trabalho numa linha em que vão se aproximando de uma temática que o Felipe acabou, né, se envolvendo como professor, e que teve um desempenho extraordinário como aluno da graduação. Eu dizia, espero que vocês um dia, né, se optarem em fazer educação física, consigam passar na URGS e venham fazer a trajetória que o Felipe fez, que foi uma trajetória como um aluno da graduação, tal como tu está mostrando agora aí no teu projeto, né? Ou seja, seriedade, compromisso, planejamento, fundamentalmente. Então, me chamou a atenção no teu projeto várias coisas. A primeira delas, o estabelecimento de critérios. Isso é fundamental. Fundamental. É o que eu tenho tentado toda a vez que eu tenho a oportunidade de discutir com os alunos que estão no processo de formação. Estabeleçam os critérios e explicitem os critérios para os alunos. Então, tu fazia questão de todas as fases, tu dizia o que ia ser avaliado, quem ia avaliar,
quais eram os critérios fundamentais, e isso vai envolvendo os alunos vão sabendo o que eles têm que fazer. E quando tu tem critérios pré-estabelecidos, tu tem surpresas no final daqueles que tu não imaginava que fossem se desenvolver do modo que se desenvolveram, como a menina da 7ª série ali, que foi a primeira colocada, porque a gente às vezes se depara com situações em que, quando é desafiado, consegue superar uma série de obstáculos, e se a gente não estabelece critérios, a gente não consegue fazer o julgamento para saber quem de fato foi dedicado, quem foi compenetrado, quem foi sério no trabalho, daqueles que não foram, porque se todo mundo ganha nota 10, né, pelo fato só de fazer o trabalho, não há essa valorização aí do esforço como tu fizesse. Então isso é um outro elemento interessante. A outra questão que me chama muita atenção no projeto é o tempo, né, que tu levasse para desenvolver esse projeto. Deve ter sido isso, tu não chegou a comentar, mas um trimestre inteiro, 2 trimestres, quanto tempo levou? Foi um bimestre, na verdade. Foi bimestre lá? Por mestre. Foi em torno de um mês e meio, mais ou menos, desde a divulgação até a parte final. Então, dá quantas aulas, mais ou menos? Por cima, não precisa ser assim. Não, dá em torno de umas 16 aulas. Uma unidade didática? Isso, uma unidade didática, perfeito. Tem um grande modificador do trabalho que a gente vem fazendo com os alunos e que mostra a diferença na resposta deles, porque todo o tempo tu tem ali provas, né, de como os alunos se envolveram, como os alunos compraram, né, o projeto. Tanto que vem um cara de Bento Gonçalves só para premiação, e depois vem outro dia só para buscar para a premiação das medalhas, depois vem outro dia buscar a premiação que foi concedida pela escola. Então, o grau de envolvimento desses alunos com o projeto está intimamente ligado com o potencial de explicitação desses critérios e dos objetivos que tu tinhas com os alunos. Isso é fundamental. E aí a gente não tem como fazer um projeto desse tamanho se não tiver um planejamento mínimo aí de umas 16 aulas. E talvez até pudesse se desdobrar em mais aulas. Talvez até pudesse atravessar o outro bimestre. E assim é com todos os temas. Claro, esse tema é um tema muito importante e captura a atenção de muita gente em função dos períodos de Olimpíada, né? Que geralmente a gente acaba tendo essa facilidade, né, dos alunos estarem mais ligados, porque está todo o tempo na mídia e tem os brasileiros escutando e tal. Eu fiquei muito impressionado com a capacidade dos alunos, inclusive os que tu citasse ali como destaque são os que eu ouvi, né, os podcasts que eu ouvi, né, a entrevista com o Renan Dalzotto, a entrevista com o João Derli, com o atleta do wrestling, com a atleta paralímpica, e eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho, com a qualidade das entrevistas, e eu acho que até sei qual é o da 7ª série, porque era realmente o mais bem elaborado em todos os sentidos, né? Em termos de preparação, pergunta, edição, né? Foi um envolvimento muito bacana e o retorno foi muito, muito legal. Seria interessante se tu conseguisse fazer uma entrevista com os alunos, assim como eu estou fazendo contigo agora, com aqueles que tivessem interesse, né? Não só os que foram premiados, aqueles que de fato tivessem interesse, comentando com eles essa possibilidade de repente, se eles autorizarem, obviamente, se os pais autorizarem, né, da gente disponibilizar para os alunos da graduação aqui da Educação Física, da URGS, da licenciatura, porque a gente tem muito poucos relatos de aluno do ensino fundamental comentando sobre os efeitos de um projeto não tão de longo prazo assim, mas digamos, de uma unidade didática como a que tu desenvolvesse, na vida deles. Como isso repercutiu na vida deles, como eles carregam isso para além da escola, como eles conseguem levar isso para além da escola, né? Que é o elemento que nós estamos trabalhando bastante aqui na graduação, né? É porque às vezes as pessoas dizem assim, né? As que geralmente não estão muito interessadas em fazer um projeto como tu fizesse. Ah, mas os alunos não estão interessados. Ah, mas para os alunos isso não vai ser tão importante assim. Então era legal ter depoimentos dos alunos, porque os alunos fazendo depoimentos do quanto eles aprenderam sobre um projeto que foi desenvolvido na disciplina, é uma das questões de maior valor para um professor, né? Ou seja, tudo o que um professor gostaria de retorno é saber o que os alunos levam para a vida deles em relação ao que foi ensinado para eles, né? Então,
Para a gente poder encerrar, Felipe, eu queria que tu pudesse comentar, assim, de forma breve, a gente tem mais aí uns 5 minutos, como é que tu chegasse como professor, né, a construir as competências que tu demonstrasse na elaboração desse projeto, né? Desde quando tu entrou na graduação, os processos internos dentro do projeto de estudante que tu tivesse, até a entrada como professor nas escolas, e a partir daí até chegar a montar um projeto dessa envergadura aí. Certo. Bem, professor, na verdade, quando eu entrei no curso de graduação em si, eu tinha saído do serviço militar, prestei meu primeiro ano. Então, meu ingresso ali já foi mais ou menos, né, de acordo com a experiência que eu tinha. Então, logo no último dia da minha baixa, foi o primeiro dia da graduação, inclusive. Foi lá na salinha lá do SEMI. Então, a partir daí, né, ao entrar, eu tive então a possibilidade de refletir o que eu quero ali naquele momento, né, o que eu quero. Então, eu não sabia muito bem em qual área seguir. Até então, eu não sabia, na verdade, quais eram as possibilidades, né, que tinha. A partir do primeiro semestre, eu vi que tinha uma infinidade de possibilidades, né, de atuação dentro da nossa área. Então, eu me permiti, então, ter experiências diversas dentro do curso de graduação. Então, o meu foco, o meu objetivo era ter uma experiência, ao menos, que seja mínima para saber se aquilo ali é o que eu quero ou não. Porque muitas vezes a gente só vai saber o que a gente tem uma afinidade, que a gente gosta, né? Querendo ou não, de acordo com aquilo que a gente tem experiência na prática, né? Então, eu comecei, então, eu fiz parte durante a minha graduação de projetos de pesquisa, de projeto de extensão e projeto de ensino. Então, trabalhei em monitorias, trabalhei na área de projetos de extensão, então, tanto no PIBID, né, que foi uma das coisas mais sensacionais, assim, a nível de início, né, da caminhada docente, apesar de ser aluno apenas de segundo semestre, então eles dão uma possibilidade para alunos novos também, né, para começar uma trajetória interessante. Então, o fato de eu começar com alunos, colegas próximos também ajudou aquela questão da afinidade e a identificação logo de cara também. A questão do projeto na parte científica também, então levei trabalhos para o salão de iniciação, colocar então aquela parte prática também, né? A gente tem uma roupagem teórica, tem uma bagagem teórica também, né? E a partir de pesquisas, então, a gente vai consolidando a nossa prática, né? Então, isso foi uma base muito forte para que eu, ao entrar no contexto mesmo de professor mesmo, dentro da área da educação física, eu valorizasse também não só a questão prática em si, mas a questão da apropriação conceitual daquilo que o aluno vai fazer. Até porque, dentro das realidades em que eu comecei a trabalhar, os alunos em si, eles não tinham a educação física como a gente já escuta na graduação, né? Ela é aquele momento de desafogo, assim, daquela rotina cansativa, onde eu vou ter o meu momento livre, né, e vou fazer o que eu quero. Então, até que tu consiga mostrar no teu trabalho que os alunos valorizem em si, é um tempo, né, que demanda, é um trabalho. Então, essa questão de fazer com que os alunos também comecem a pensar antes de agir, porque eles só querem na prática. Por quê? Porque eles já estão automatizados aquele pensamento, né? Em que eles já sabem o que tem que fazer e só reproduzem. No entanto, aquela prática que eles já conhecem, que são futsal, né, o vôlei em si, há necessidade deles terem aquela apropriação teórica para que eles comecem a pensar além do jogo em si, né? Então, a questão tática, a questão técnica, né? Tudo é algo que eu penso antes de executar. Então, isso é uma questão cultural que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Isso eu consegui, então, associar de forma prática com como foi minha graduação. Foi, então, disciplinas práticas e muitas disciplinas teóricas. Então, o quanto aquela disciplina teórica ela me ajudou, me deu a base necessária para que eu conseguisse ter uma apropriação e, principalmente, mostrasse para os alunos e para a coordenação como um todo, né, o quanto eu realmente sabia daquilo que eu estava falando, que eu estava ensinando, né, o quanto aquilo é importante também a nível de valorização. Então, a educação física ali, como pode ver, como uma escola particular é privilegiada em relação a alguns recursos, foi destinado bastante recurso, né, tanto em relação à premiação, quanto em relação à questão da estética, da organização em si, do tempo, né, destinado. Então, a gente só alcança essa determinada visibilidade, essa oportunidade de desenvolver um projeto assim, de um tamanho tão grande, no momento que a gente tem
um certo conceito positivo dentro do colégio, né? Então é algo que a gente começa a construir aos poucos. E, obviamente, a partir desse projeto do retorno positivo dos alunos em si, a gente tem uma oportunidade de estender para outros projetos. Então, a gente já está trabalhando, enfim, outras possibilidades. Então, a graduação em si, ela me oportunizou, então, primeiro ter essas experiências diversas e, a partir daí, eu delimitar aquilo que eu quero. Bem, foquei naquilo, ok, área da educação. Então, dentro da área pedagógica, eu vou, então, trabalhar a questão do ensino. Então, fui monitor ali da parte de aprendizagem motora com a professora Marta, então, que também me ajudou muito, que eu trabalhei muitos anos com a educação infantil, então, também, que é uma coisa que a nossa área, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente, como profissionais, em si, um receio maior também, né, querendo ou não, um outro público diferenciado, e a partir daí fomos para o projeto de iniciação científica, então, de produção de artigo e tudo mais. Então, essa base aqui certamente me trouxe, me formou, né, e fez com que eu me tornasse um profissional muito mais completo. E eu deixaria como dica mesmo, né, sugestão para os alunos da graduação, se permita conhecer um pouco de cada, né, porque muitas vezes a gente pode se surpreender com aquilo que a gente tenha, que a gente não passa nem na nossa cabeça, né, aquilo que talvez tenhamos, né, uma oportunidade aí, uma identificação maior. Então, se permita aí, inclusive na área do bacharel, uma coisa interessante, que eu fui lá fazer estágio lá na área do hospital de clínicas, né, lá na área da promoção da saúde, algo que bem diferente também. Então, tinha muitas áreas cômodas para mim, né, área esportiva para eu fazer o meu estágio, mas eu acabei com esse mesmo pensamento, né, dar oportunidade para outras áreas. Então, foi algo que realmente me ajudou e certamente aí fez grande diferença naquilo que eu sou atualmente, né? E a ideia é continuar sempre progredindo, né? As unidades temáticas é algo que até então a coordenação em si ela não utilizava esse termo. Então, a gente ao utilizar termos técnicos que para nós é uma coisa clara, mas que para outras pessoas de outras áreas da pedagogia ou algo não é tão claro em si, eles vão nos questionando e eles vão realmente entendendo, né, o quanto o nosso planejamento ele tem uma intencionalidade, né? Algo diferente aí do que a gente acaba vendo, né, infelizmente, na grande realidade. E aí a gente acaba, obviamente, né, tendo digamos assim, tendo um apoio maior, né, dentro, e um espaço maior dentro da comunidade escolar, né? Acho que isso é fundamental. Grande Felipe, uma das coisas que eu sempre comento com os alunos é que se a gente consegue demonstrar o quanto os alunos estão perdendo ao não ter aulas de educação física nessa perspectiva, as outras disciplinas, a direção, a supervisão da escola acaba valorizando. É bem como tu falasse, ou seja, ter todo um investimento num projeto que partiu da educação física, porque se deram conta de que esse conhecimento específico ali, pontual, que tu desenvolvesse em relação às questões da Olimpíada, teria uma repercussão muito importante na formação dos alunos. Então, a gente briga aí por ter mais espaço da educação física ou deixar de perder os espaços que a gente já tem, que é uma das coisas que está acontecendo, justamente por mostrar o que os alunos acabam ganhando e o que os alunos acabam perdendo caso eles não tenham um período 2, né, a mais de educação física ou a menos de educação física. Então, Felipe, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Eu pergunto para ti aqui, para deixar gravado, se tu autorizas que a gente possa disponibilizar essa entrevista de modo público no canal do nosso grupo de pesquisa, depois para a gente poder passar para os alunos, para que eles possam compartilhar esse teu projeto e a tua trajetória aí que está sendo, né, de muito sucesso. Claro, claro, e que espero que esse material sirva aí, né, de apoio, de ajuda aí para pessoas, e estou à disposição, caso queiram, né, algum auxílio, quem for desenvolver o projeto, tudo mais, me coloco à disposição também, o professor tem o meu contato, para mostrar os primeiros passos, né, que eu dei o projeto em si, né, escrito e tudo mais, porque um projeto em si escrito acaba, querendo ou não, dando uma identificação muito maior, né, uma responsabilidade maior. Até para poder citar o projeto de Perfeito. forma à inspiração do projeto. Exatamente. Felipe, mas com certeza. Muitíssimo obrigado, sucesso aí, mais sucesso ainda do que tu já tem, e muito obrigado também por ter me convidado aí para fazer parte desse projeto, conhecer. Para mim é fundamental a gente poder ter uma noção dos alunos que a gente forma, como eles estão, né, se desenvolvendo nas carreiras, o que andam fazendo, de que modo conseguiram articular as coisas que foram aprendendo ao longo da sua história aí, né, nos projetos que vem desenvolvendo hoje. Então, muitíssimo obrigado. Parabéns, né? E até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Um abraço.